Olá, sejam bem-vindos ao nosso treinamento sobre Incoterms 2010 vinculado às operações do Ciscoserve. Pessoal, meu nome é Milton Gatto, sou consultor da área de comércio exterior e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os International Commercial Terms versão 2010. Então, vocês vão acompanhar aí na tela exatamente todo o assunto que a gente vai poder discorrer a partir de agora. Lembrando que nós vamos falar aqui basicamente 4 módulos distintos. O primeiro módulo a gente vai gastar um tempo falando sobre uma introdução, o módulo 2 falando sobre as definições, módulo 3 as cláusulas para qualquer tipo de modal de transporte e o módulo 4 as cláusulas que estão vinculadas exclusivamente ao transporte marítimo. A ideia aqui deste treinamento é proporcionar exatamente o que está escrito ali no nosso slide, né? É proporcionar aos gestores participantes desse curso as informações necessárias para lidar com os Incoterms. E lembrando, aqui nós estamos falando Incoterms, a versão mais atual, que são os Incoterms 2010. Então, falando exatamente sobre o assunto e dando uma introdução, muito importante notar que quando falamos sobre o Incoterms, estamos falando aí de partes relacionadas à parte vendedora com a parte compradora, que se encontram vinculados através de um contrato de compra e venda de produtos, de mercadorias, contrato esse que engloba as operações internacionais. Quem está vendendo, obviamente, o exportador, quem está comprando é o importador, e eles estão ali vinculados a um contrato internacional. De acordo com Irineu Strenger, né, contratos internacionais de comércio é toda essa manifestação de vontade livre entre as partes, né, objetivando as questões patrimoniais, serviços ou qualquer elemento que seja vinculante entre os mesmos. A relação dos Incoterms no tocante a esses contratos internacionais, ele, além de vincular, além de ele trazer as particularidades quanto à obrigatoriedade das operações sobre determinados pontos, ele traz como identificação o exato momento em que o risco por eventuais perdas e danos sai da mão do vendedor e vai sobre a responsabilidade do importador. Dentro de uma operação internacional, esse é um ponto extremamente importante quanto a essa identificação, como a gente vai poder verificar logo mais. Assim sendo, as partes relacionadas, elas deverão obrigatoriamente estarem cientes quanto ao significado de cada uma das cláusulas dos Incoterms. Esse é um ponto extremamente importante, não só por parte do vendedor, mas também por parte do importador. E qualquer que seja a cláusula que será utilizada, uma recomendação extremamente importante, sempre em todos os contratos se faz necessário a identificação de qual cláusula está sendo utilizada, qual a origem do transporte em que a mercadoria partirá com destino ao importador e sempre fazendo menção à versão dos Incoterms. No nosso exemplo aqui nós trouxemos como a cláusula FOB, Porto de Santos, São Paulo, Brasil, Incoterms 2010 da International Chamber of Commerce de Paris. Esse ponto ele é extremamente importante, principalmente quando a negociação está sendo realizada, por exemplo, com importadores ou até mesmo exportadores localizados na América do Norte. Por quê? Por mais que já tenha sido sugerido àqueles exportadores, àqueles importadores, a utilização das cláusulas atuais dos Incoterms, ainda existe uma utilização muito grande daquilo que é chamado de Revised American Foreign Trade Definition, que são cláusulas de 1941 e, eventualmente, a utilização destas cláusulas
elas podem apresentar divergências em relação aos Incoterms. O Revised American Foreign Trade Definition é um conjunto de regras aplicáveis ao comércio internacional muito similar aos Incoterms, inclusive são cláusulas de identificação, da mesma identificação quanto à utilização do Incoterms. Nós vamos ver mais adiante exatamente alguns exemplos. A primeira edição se deu em 1919 e a última revisão em 1941. Vejam que lá em 85, a Câmara de Comércio Exterior dos Estados Unidos sugeriu a substituição destas cláusulas, então utilizadas exclusivamente pelos exportadores e importadores americanos, pelos Incoterms. Porém, lamentavelmente, isso não obteve sucesso. Esse quadro ele identifica exatamente as cláusulas utilizadas pelo Revised American Foreign Trade Definition, onde nós encontramos cláusulas de cunho idêntico ao Incoterms, como o EXW, que é o Ex-Works, o FOB, né, o CFR, o CIF, o FAS, porém com um significado muito diferente. Eu chamo a atenção, inclusive, dentro desse quadro, para a cláusula FOB, onde existem termos que são desconhecidos, não são praticados pelos Incoterms 2000, como FOB aeroporto, FOB fábrica, FOB fronteira e assim por diante. Ou seja, numa eventual negociação com uma parte brasileira, seja ela importadora, exportadora, com a parte americana, poderá sim haver uma divergência muito grande naquilo que está sendo negociado. Uma das partes vai imaginar um assunto, a outra parte vai imaginar outro assunto. E isso pode, obviamente, trazer aí incompatibilidade nos negócios realizados. Importante que dentro dessa introdução que nós estamos dando, as partes relacionadas, elas não são obrigadas a utilizar o Revised American Foreign Trade Definition ou até mesmo os Incoterms. Na verdade, existe até a possibilidade de adotarem cláusulas que satisfaçam as suas necessidades. Porém, eu chamo a atenção aqui no Brasil, onde as plataformas sistêmicas, o Siscomex, Sistema Integrado de Comércio Exterior, tanto a plataforma importação quanto a plataforma exportação, já se encontram devidamente parametrizadas de acordo com a última versão dos Incoterms. Então, nosso conselho nesse aspecto é de que não se faça a utilização de quaisquer outras cláusulas que não aquelas que já se encontram devidamente definidas aí e de utilização internacional. Outro ponto a ser lembrado dentro dos Incoterms, os Incoterms eles não definem embalagem. Na verdade, eles definem embalagem de forma muito simplória, de forma genérica. Isso faz com que, se uma das partes envolvida nas negociações necessitar de uma embalagem diferenciada para atender um transporte marítimo ou, eventualmente, um transporte rodoviário, é necessário uma negociação prévia em que deixe essa situação devidamente explícita. Tá? Os Incoterms, eles não definem a embalagem ou a definem de forma muito genérica. E, novamente, nós poderemos aí ter uma situação em que não satisfaz uma das partes, seja ela vendedora, seja ela compradora. Outra questão que o Incoterms deixa claro, container não é embalagem. Container é equipamento de transporte que pertence ao dono do navio, ao armador. A mesma coisa quanto à embalagem. Se faz necessária a utilização de um container para o transporte internacional das mercadorias que estão sendo negociadas, isso tem que ficar claro logo no primeiro momento da negociação. E os Incoterms definitivamente não definem formas de pagamento. As formas de pagamento são ajustadas de acordo com aquilo que as partes desejam. Tá? Então, muito importante deixar claro isso logo do início, porque de nenhuma forma os Incoterms
definem as formas de pagamento. Esse quadro ele mostra basicamente algumas fases que estão intrinsecamente voltadas para um processo de importação e exportação. Tudo começa naquele momento comercial, né? Onde as partes relacionadas, a parte vendedora, exportadora, a parte compradora, importadora, começam a fazer as suas respectivas negociações em relação à quantidade, valores a serem aplicados, né? Como esses valores serão aplicados, esses valores que estão sendo negociados através de uma compra-venda internacional, eles atingirão qual parcela, né? Nós estamos falando tão somente do produto, o produto com transporte, o produto com seguro, isso fica claro quanto à aplicação dos Incoterms. As questões relacionadas aos pagamentos e aos respectivos embarques. Toda essa questão de negociação, ela foi definida lá no primeiro momento e isso ocasionou, isso gerou o primeiro documento dessa negociação internacional, que é a fatura proforma. Fatura proforma emitida sempre pelo exportador, que caracteriza, que faz a identificação de tudo aquilo que foi previamente negociado. É sobre essa fatura proforma que o importador, né, o comprador, estabelecerá, né, o seu pedido de compra. Ele vai definir a compra exatamente em função desse documento recebido diretamente do exportador no exterior. Aqui nós temos as fases que logo em seguida vêm as questões eventualmente relacionadas aos pagamentos. Por exemplo, um pagamento antecipado. De novo, importante, o Incoterms não define as questões ligadas ao Incoterms. Essa questão ligada aos pagamentos, isso é tratado especificamente entre as partes. Então, em função de um pagamento antecipado, é aquele realizado antes mesmo do embarque ocorrer lá no exterior. Lembrando que essa é uma questão definida pelo próprio exportador, cabendo, obviamente, ao comprador sugerir uma nova forma, tentar renegociar essa questão. Mas o pagamento antecipado tem essa característica e aí sim, o exportador, ele promove ali a elaboração dos documentos necessários, como o packing list, nota fiscal, invoice. Aqui no Brasil nós temos a questão do RE, né, a emissão do registro de exportação, que passa inclusive pelas auditorias necessárias antes mesmo do produto deixar o Brasil. Estando tudo em ordem, o embarque ele é realizado, os documentos são encaminhados do exportador para o importador, de acordo com a forma de negociação. Se essa forma de negociação envolver um pagamento na situação à vista, né, esse é o pagamento, aquele pagamento que ocorre após o embarque, porém antes da liberação aduaneira lá no país de destino. Ou seja, basicamente aqui o comprador ele vai ter que pagar para retirar a documentação do banco e aí sim promover o respectivo despacho de importação e se houver uma parcela de pagamento, aquilo que nós chamamos de financiado, é aquela que ocorre após a liberação alfandegária. Essas são algumas particularidades de um processo de exportação. O processo de importação ele segue procedimentos similares. Aqui no Brasil nós temos a questão ligada, primeiramente, à licença de importação para determinados produtos que nós importamos. O pagamento à vista ele ocorre na mesma situação após o embarque, porém antes da liberação alfandegária, é a mesma situação, onde o importador brasileiro ele tem que efetuar o pagamento, né, junto ao banco, o pagamento aqui do câmbio, o valor da mercadoria, para que depois tenha acesso à documentação necessária. E aí sim, com os documentos em mãos, tem condições de fazer a elaboração do EDI, o pagamento de impostos, a eventual auditoria aplicável ao processo de importação e, por último, ocorrendo o desembaraço, estando tudo em ordem, emissão de nota fiscal de entrada até o recebimento da mercadoria na empresa importadora. Esses são os passos ligados a um processo de importação. Nós fizemos aqui um quadro que une os dois processos, mas aqui a ideia é chamar a atenção exatamente nesse ponto. Quando nós estamos falando de Incoterms, este é um assunto negociado lá no primeiro momento. Então, lá na primeira particularidade do processo
de compra e venda, o exportador e o importador já fizeram a negociação necessária e, obviamente, já definiram qual o Incoterm a ser aplicado. Então, isso é um ponto inicial de discussão. Eventualmente, nós vemos alguns processos onde existem dúvidas lá no momento da liberação aduaneira ou exatamente quando a mercadoria já está desembaraçada, em que se questiona a aplicação desta ou daquela cláusula. A situação é essa que eu particularmente acho um tanto quanto estranha, porque, de novo, aqui o gráfico nos mostra em que esta questão ela é discutida logo num primeiro momento. Então não há o porquê ter dúvidas, né, no meio do caminho em relação à aplicação desta ou daquela cláusula. Quanto à questão do câmbio, nós já falamos um pouco sobre isso. Existe aí uma negociação efetuada entre a parte exportadora e a parte importadora, definindo o objeto da operação mercantil, as quantidades, preços, formas de pagamento, os respectivos prazos, onde o exportador ele encaminhará ao seu cliente as mercadorias e a documentação necessária para que ele promova a liberação alfandegária e o importador, obviamente, efetuar o pagamento. Pagamento este que poderá ser feito, conforme nós vimos agora há pouco, de forma antecipada, através de uma cobrança documentária, através de um crédito documentário, a chamada carta de crédito, ou a chamada remessa sem saque. Estas são negociações, de novo, que já foi informado, não tem nenhuma relação com os Incoterms. Essa questão de pagamento está especificamente voltada para as partes. Toda essa questão do pagamento será consubstancializado em um contrato de câmbio, que é um instrumento do qual são formalizadas todas essas negociações e colocada no papel. Aí o contrato de câmbio. São contratos de compra e venda de moeda firmado entre comprador e vendedor de moeda estrangeira. E aí comprador e vendedor de moeda estrangeira, estamos falando basicamente do exportador e do importador com o respectivo banco onde será fechado esse câmbio. Hoje, basicamente, nós temos um formulário único que abrange todas essas questões de importação ou de exportação, não sendo mais necessário nenhuma particularidade. Muito importante, quando nós falamos na questão de importação, e agora saindo da questão de ordem cambial, indo para a questão fiscal, são as questões relacionadas à valoração aduaneira. E o Incoterms tem uma particularidade muito grande dentro desse procedimento. Porque quando nós falamos de Incoterms, basicamente nós estamos falando o valor definido para câmbio. O câmbio, né, o valor de câmbio, é aquele em que o importador se utiliza para fazer o pagamento ao seu fornecedor. E todas essas questões são tratadas pelo Banco Central. O valor fiscal, que obviamente existe uma correlação com o valor cambial, ele é destinado a questões fiscais, apuração de base de cálculo dos tributos devidos que são administrados pela Receita Federal do Brasil. Tá? Quando falamos na questão ligada à valoração aduaneira, nós estamos falando do artigo 7º do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT, em inglês General Agreement Tariff and Trade, que se encontra devidamente homologado no Brasil. O Brasil é parte contratante e aplica aquelas particularidades do GATT nas operações em que nós realizamos, sejam elas de importação, sejam elas de exportação. Importante, quando nós falamos de GATT, né, hoje basicamente é a OMC, a Organização Mundial do Comércio, em que assumiu todas essas questões. No tocante à valoração aduaneira, como nós falamos anteriormente, a valoração nada mais é do que um método para se determinar o real valor da mercadoria que está sendo negociada. E trata-se de uma metodologia onde se procura evitar o subfaturamento, que se objetiva a sonegação fiscal, ou o superfaturamento, que se objetiva, aí, nesse caso, a lavagem de dinheiro. Então, a valoração aduaneira tem exatamente essa característica, né,
a impossibilidade da prática dessas duas operações. As questões relacionadas à valoração aduaneira seguem a técnica internacional e o Brasil adota exatamente os mesmos métodos. Na verdade, nem poderia ser diferente, né? Hoje nós são 6 métodos para a identificação na base de cálculo dos tributos devidos na importação, e o Brasil adota exatamente essa ordem, do primeiro ao 6º método, em todas as operações de importação. Importante dizer isso, quando falamos de valoração aduaneira, a valoração aduaneira aplica-se tão somente a processos de importação. Uma tradução que nós poderíamos fazer em relação a isso é o chamado canal cinza. Toda vez que nós temos uma importação em que foi para o canal cinza, é uma importação que está sendo encaminhada para a auditoria em relação ao valor aduaneiro. E esse slide, ele mostra exatamente a relação do valor cambial com o valor fiscal. A valoração aduaneira, basicamente, ela determina a identificação do momento do desembarque. A partir desse momento, eu tenho condições de fazer a identificação dos preços que foram pactuados. Ou seja, todas as despesas que ocorrerem até o momento do desembarque no Brasil, e estas despesas, esses valores, não estiverem incluídos no preço da mercadoria, deverão ser incluídos para apuração da base de cálculo do imposto devido na importação. Do outro lado, todos os custos que eventualmente incidam sobre o mercado local, sobre a parcela devida no mercado local, que estejam inseridos no preço da mercadoria, deverão ser excluídos para a identificação da base de cálculo do imposto devido na importação. Aqui nós temos um exemplo, a aplicação da negociação através da cláusula ex-works. Como nós veremos mais adiante, o ex-works é aquela cláusula tida como arrogante, onde o exportador oferece a sua mercadoria a um preço determinado, fazendo com que o importador seja obrigado a ir retirar a mercadoria lá na sua casa. Obviamente, ao vir, né, com essa mercadoria para o Brasil, os custos relacionados a transporte, seguro, eventuais capatazias em que não estejam incluídas no preço do vendedor, o preço cambial, para efeito fiscal, deverão ser incluídos. Do outro lado, nós temos a mesma particularidade. Por exemplo, numa modalidade DAP, Delivery at Place, onde o exportador agora se incumbe de entregar as mercadorias em determinado local, previamente nomeado, onde ele irá arcar com eventuais despesas que ocorram no mercado local, o frete local, o pedágio, qualquer custo relacionado ao transporte já no mercado local. Uma vez que, para valores fiscais, estes custos já se encontram incluídos no preço da mercadoria, eles deverão ser excluídos para fins de identificação da base de cálculo dos impostos devidos na importação. Então, se eu tenho de um lado algumas inclusões, do outro lado algumas exclusões, dependendo da cláusula a ser utilizada, né, isso vai fazer com que eu fique no meio termo e a base de cálculo dos impostos devidos à importação acabe se confundindo com aquilo que nós chamamos da cláusula CIF ou a sua contrapartida CIP. Tá? Isso vai exatamente de acordo com o que determina a legislação aduaneira, que no caso fala que o imposto incide sobre o valor aduaneiro. O valor aduaneiro nada mais é do que a soma do valor da mercadoria com os custos relacionados ao transporte internacional, a parcela do seguro internacional que envolve esse transporte, além dos custos relacionados à carga, descarga, manuseio que estejam envolvidos em relação a esse custo. Então nós podemos dizer que o valor aduaneiro acaba se confundindo aí com o valor CIF ou a sua contrapartida CIP. Isso é extremamente importante. Aqui nós procuramos identificar uma tela da declaração de importação, onde eu como importador,
eu tenho que fazer a identificação exatamente do tipo de transporte, o valor da mercadoria, o valor do frete internacional, o valor do seguro e assim por diante. Inclusive a identificação de qual é a cláusula do Incoterm que está sendo utilizada. Bom, meus amigos, esta é uma mera introdução daquilo que nós teremos aí a ser estudado, que são os Incoterms. Então nós nos vemos no próximo bloco.